Todas as sortes de bênçãos, hora do almoço. Vamos lá, começando um pouquinho só atrasado, mas eu estou aqui para conversar com vocês. Não vou me ater muito, eu também hoje estou numa correria, dia de pagamento, já viu, né? Olha aí, quero já agradecer a participação de todos vocês, Aldinete Pinheiro, Luciano Miranda, todos os irmãos que têm estado conosco aí, Raquel de Jesus hoje chegou atrasado, Renata Ramão tá ali firme e forte, Lisa, tudo bom, Lisa? Rita Rios, nossos irmãos Eduardo Souza, Rinaldo Júnior, sempre presente, Rafael, nossa irmã aí, nosso irmão Edson Cardoso. Bom, olha só, deixa eu dizer uma coisa a vocês maravilhosa, logo mais, Adriana, lá de Portugal, meus irmãos aí, Tatiana, bem... O tema da nossa live agora, nossa gota de sabedoria, é Evangelho de Mandinga e Patuá. Eu estava pesquisando o que era um patuá. Um patuá é um quadradinho que se faz assim, uma almofadinha. Aí, de acordo com a religião, borda um machado, ou uma meia-lua, ou um cajado, ou um ídolo. E eles carregam este patuá como um amuleto de sorte. E é exatamente isso que se tornou a religião evangélica. Um evangelho de mandinga e patuá. Abençoados, o crente evangélico, ele é julgado pelas suas práticas ritualísticas. Se ele participa disso, ele é santo. Se não participa, ele está em pecado. Se ele dá lugar a esses movimentos, então ele é uma pessoa fervorosa. Se ele não dá lugar a isto, ele é uma pessoa que não está ligada. Durante muitos anos, nós aceitamos esse evangelho de mandingas e patuás. Durante muitos anos nós fomos aceitando estas coisas, esses toma lá da cá, essas coisas que fizeram cauterizar a nossa mente. Nunca ouvimos evangelho. Se você comparar as epístolas de Paulo hoje, com os olhos iluminados, com o que foi pregado há muitos anos como evangelho, você vai ver que o que a gente vivia era uma feitiçaria. Nós vivíamos um misticismo, uma simpatia. A palavra certa é essa. Tudo o que nós vivemos na chamada igreja evangélica era simpatia. Copo d'água depois de oração, carteira que era levada para ser ungida, fita amarrada no braço, o nosso nome num papel numa mesa de oração, aqueles cadernos em que se colocavam o nome. Tudo que nós vivemos foi essa mandinga, esse patuá em nome de Deus. Olha, nunca nos pregaram a nossa posição em Cristo, de onde nós viemos, o que estamos fazendo e para onde nós vamos. Vivíamos uma incógnita, a contar o livro do Apocalipse, que sempre foi algo misterioso, nunca entendíamos nada. Misturava lei com graça. Mateus, Marcos, Lucas e João era a base da doutrina da igreja. Aí colocava ali, leva o nome, traz o nome da sua família, coloca no livro de oração, as chamadas mesas de oração, as buscas constantemente durante toda a noite. Meu amado irmão, deixa eu abaixar aqui o meu telefone. Não foi evangelho, nunca foi. Eu vou lhe dizer uma verdade, eu escrevi aqui. Se a verdade for obedecida no sistema religioso, a igreja evangélica vai morrer de fome. Eu vou repetir. Se a verdade for obedecida no sistema religioso, a igreja evangélica vai morrer de fome. O sistema religioso, ele não se alimenta da verdade de Deus. Ele se alimenta desta hipocrisia, desta vendilhagem. Eles se alimentam deste toma lá da cá, leva a fita, traga o nome, passa o óleo, vai ao monte, faz a consagração, o envelope, consagração dos dizimistas, todas essas coisas
que nós já temos falado aqui durante o tempo todo. Amados, durante anos nos venderam um evangelho falsário, um sincretismo entre a lei e a graça. Nós ficamos adorando mais a criatura do que o Criador. Alguns até vieram em nome de graça e criaram a imagem de um Deus corrupto, que se vende, que atende ao capricho dos homens. Vivemos mercantilismo, vivemos um charlatanismo. Tudo isso estava evidente e ficou evidente quando nós começamos a entender o Evangelho da graça de Deus. Vivemos e testemunhamos práticas, rituais, cerimônias judaicas. Tudo isso só serviu para anular a cruz de Cristo e enriquecer os patronos que promoveram mais esta feitiçaria do que, na verdade, o Evangelho. Evangelho não pactua com isso. Evangelho não tem nada a ver com isso. Evangelho não tem nada a ver com esta vendilhagem. Evangelho não tem nada a ver com esta infâmia, com este insulto que se faz em nome de Deus. Homens, supostos pastores, supostos apóstolos, homens querendo ter honras e glória para si. Eu tenho a unção, eu libero a unção, eu libero o poder. Toca em mim, segura nas minhas mãos, toca na televisão, segura aqui, eu agora vou orar, eu vou consagrar. Grande reunião. Tudo isso aqui é uma hipocrisia. O apóstolo Paulo deixou algo registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ele disse o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, a igreja, é de Cristo. A igreja não é uma reunião em um local com um rótulo onde um homem vai ditar as regras sobre como você deve se vestir, sobre como você deve proceder. Isto não tem nada a ver com a igreja. Isto é uma organização onde as vidas pagam o salário de um homem que eles mesmos denominaram como pastor deles. Não existe um homem como pastor para conduzir as vidas. É o Espírito, é Ele que nos conduz em toda a verdade. Jesus de Nazaré disse algo interessante aos judeus: se eu não for, o Espírito da verdade não virá. Mas se eu for, eu vou enviar um outro Consolador. Ele estará para sempre com vocês. E Ele, o Espírito Santo, vos conduzirá em toda a verdade. Nós somos conduzidos em toda a verdade. Somos conduzidos pelo Espírito. Ninguém nos engana mais. Ninguém manda mais em nós na forma que devemos comer, nos vestir. Ninguém manda mais em nós, nos obrigando a estar em um lugar quando nós não queríamos estar. Quantas vezes eu obriguei os meus filhos a ir para a igreja quando, na verdade, sequer eles queriam passar na porta daquele lugar. Frequentava aquele lugar amargurado, triste. Isto feria a minha relação com os meus filhos, obrigando eles a se vestir por força, dogmatizando os meus filhos, engessando, cauterizando a mente deles. Hoje, graças a Deus, o Evangelho nos libertou dessa feitiçaria. O Evangelho tirou aquelas mandingas e os patuais. Eu andava cheio de patuá dentro da minha Bíblia e tinha toalha, setu, uma bênção, tinha a oração do apóstolo, nós tínhamos aqui fita, sal, saquinho do sangue do cordeiro. O vinho que sobrava da Santa Ceia, ela colocava nesse saquinho que faz sacolé, amarrava e trazia para casa para ter a presença, a comunhão do sangue até a próxima ceia, vendido a 10, 15, 12 reais para ajudar na cantina. É uma outra patifaria que se fazem nesses locais. Cantinas para vender aquilo que nós levávamos. E eu já disse aqui,
Era uma pilantragem tão grande que aqui fora a gente paga uma coxinha R$ 2,50, R$ 5, eu não sei mais o preço, até porque eu não posso comer essas coisas, mas lá a gente comprava o dobro. Outra pilantragem que se faz também é o chamado comércio com roupas usadas dentro desses lugares. A pessoa leva uma camisa, leva uma gravata, leva um chinelo, um tênis para doar, chega lá e eles fazem bazar. Fazer bazar com aquilo que o irmão deu. Eles vendem aquilo que a pessoa deu. Ora, meu amado, se fosse para mim vender, se fosse para eles vender, eu mesmo venderia. Então isto é uma pilantragem, é uma feitiçaria. Estas coisas têm feito mal à Igreja de Cristo e nós estamos denunciando para que você que está livre, liberte outras pessoas. A responsabilidade desses homens aí sobre essas vidas não é a responsabilidade com o Evangelho. É com essas mandingas, é com essas manobras, é com esses patuais. Você sacode o crente, ele tem de tudo. Não tem o pé de coelho porque fica evidente que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas tem CD, vendilhagem de CD, oração ungida, oração forte. Tudo isto são manobras, mandingas e patuais. O apóstolo Paulo foi claro, muito claro, quando ele disse aos Colossenses, em capítulo 2, versículo 20, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vocês vivessem ainda nele, vos sujeitais à ordenança, tais quais, não manuseie isto, não prove aquilo, não toque aquilo outro? Por quê? Por que as pessoas se submetem a um lugar na igreja, a um homem mandar na forma que ela tem que se vestir? Quem foi que os ordenou a fazer isso? Eles não vieram, não estão em nome de Deus. Deus jamais faria isso. Deus jamais mandaria um homem dizer que você não pode usar um brinco, não pode usar o batom. Paulo diz isso no versículo de número 22, segundo preceitos e doutrina dos homens, porque essas coisas com o uso se destroem. E evangelho que é bom, nada. E repito, se eles pregaram o evangelho, a igreja, onde a chamada igreja, fica vazia. Nós temos o compromisso com o evangelho. Nós queremos trazer edificação espiritual. Nós queremos trazer conhecimento para que você tenha discernimento entre o bem e o mal, para que você saiba o que é do agrado de Deus ou o que você faz está agradando o homem. 99% desse povo que está dentro da igreja não conhece a sua posição, não conhece a vocação em Cristo, não conhece a obra de Cristo. Fala do nome de Jesus o dia todo, cantam, louvam, mas o coração está longe, não acreditam na obra que Cristo fez, não acredita que Cristo pôs fim à lei e vive nesta prática ritualística todos os dias, invalidando a cruz do Cristo, a cruz de Cristo. Mas nós, o povo da graça de Deus, estamos aqui manhã, tarde e noite, batendo nesta tecla, dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo vos esclarecerá. Graças a Deus que o Evangelho chegou na sua vida, iluminou os olhos do teu entendimento. E sabe uma coisa que o meu pai já dizia? Antes só do que mal acompanhado. Eu prefiro ficar na minha casa, ouvindo o Evangelho, conferindo na Bíblia, do que com uma multidão de alienados com mente engessada. Eu prefiro estar, eu e a minha família, me reunindo com vocês aqui, nesta palavra edificante, nesta palavra de verdade que está no Evangelho, não na mente carnal de um homem, do que ficar debaixo do jugo desses homens. Ah, e sabe o que é que eles fazem quando descobrem que você descobriu a verdade? Que você está pregando heresia, que o diabo está ouvindo a sua boca, que você tem que congregar, porque não existe igreja virtual. Não existe igreja virtual. Não existe igreja física. Não existe igreja dentro de quatro paredes. Existe a igreja, que é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. E esta igreja, nós fazemos parte. Eu, você
e eu somos a igreja de Cristo. E isto aqui é a igreja livre, a igreja sem parede, a igreja sem fronteira, que tem como cabeça não um homem ungido com óleo, porque isso também é feitiçaria. A cabeça da igreja é Cristo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Ele que nos alimenta. E esta igreja chamada nós está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. E o alimento para a igreja é o Evangelho do Cristo ressuscitado. Não se entregue mais a isso. Se você está pensando em retroceder, está pensando em ir lá fazer uma visitinha, está sentindo falta dos irmãos da cantina da igreja, você está próximo de ser enforcado, de ser algemado. Você está muito perto de voltar ao vômito. A porca lavada está próximo de voltar à sujeira. Mantém firme a tua confissão de fé. Não retroceda. Retroceder nunca. Render-se jamais. Nós não podemos anular a cruz de Cristo. Você está aperfeiçoado nele, você é membro do corpo de Cristo e nós formamos a igreja dele, estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. A ameaça do pastor já não nos alcança mais. E eu vou terminar com Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5, onde o apóstolo disse: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá me fazer esses bruxos feiticeiros com o nome de pastor. Eu recebo você firme, convicto, confiante e sabendo naquele que você tem crido. Graças a Deus, estamos livres da feitiçaria. Fora óleo, fora lenço, fora o patuá, fora as mandingas, e fica apenas o Evangelho de Cristo, imprimida na mente e escrita no nosso coração, como bússola, como âncora da nossa alma. Recebo você reinando em vida, uma tarde abençoada, e logo mais ao vivo, às 20 horas, vamos trazer um estudo maravilhoso do Evangelho da Graça de Deus. Assim é, melhor tarde aí, bom almoço a todos, graça e paz.